Olá, minha querida, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos aqui novamente no nosso canal Autoestima no Divã. E é esse divã que a gente traz alguns convidados e convidadas legais e outros nem tanto, mas que principalmente a gente precisa olhar para que a gente tenha uma autoestima mais forte e mais saudável. E antes de falar quem é o nosso convidado ou a nossa convidada de hoje, eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal, caso você não tenha se inscrito, compartilhar, comentar, fazer seus comentários, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse canal e alcançar muito mais mulheres. E hoje o convidado ou a convidada do nosso canal é a cura. Alice, que cura é essa? De que cura você está falando? É muito interessante porque na psicoterapia, ou melhor, na psicologia, nós não falamos em cura. Na medicina, a gente fala em cura, né? Eu quero curar uma doença, eu quero curar uma inflamação, eu quero curar um processo. Então, a gente entende na medicina que a cura é algo que desejamos quando saímos do padrão normal ou adequado de saúde. Mas, como eu falei, na psicologia, a gente tem muito cuidado com esse termo, principalmente porque pode remeter a lugares que, principalmente, o nosso conselho não aprova. Então, é uma palavra que a gente coloca muito entre aspas. Mas a cura que eu queria falar e refletir contigo hoje é algo que eu ouvi recentemente de uma paciente. Eu trabalho com algumas mulheres em processo de transição de carreira. Algumas mulheres que já vivem algum período numa determinada profissão e querem transitar para algo novo, algo diferente. Algumas mulheres sabem certeiramente o que elas querem fazer e outras não. E em um desses processos, conversando com uma paciente que ela tem um trabalho CLT numa multinacional, ela, num processo de afastamento, começou a trabalhar com artesanato, aprender artesanato. Um artesanato com cimento para fazer vasos e outros objetos decorativos. Esses dias, relatando para mim como que está esse processo, ela falou, olha, Alice, eu fiz uma peça tão legal que eu queria tanto fazer e ela estava num processo de cura e eu estava tão ansiosa para ver essa peça pronta rápido que eu tirei o molde e ela quebrou. Eu falei, o que é esse processo de cura, né? E ela foi me explicar, e eu achei muito interessante. Esse processo de cura no artesanato, principalmente com peças de cerâmica, peças de gesso ou peças em cimento, e também algumas outras pinturas, é o processo onde você começa a dar vida àquele objeto, e aí você tem que deixar um tempo ali parado, às vezes 24 horas, 48 horas ou até mais. Esse processo, enquanto esse objeto fica ali parado, é a cura. É onde esse objeto vai secar, tomar a forma adequada, para que depois, para que depois ele venha a ser aquele objeto para que ele foi proposto, para que ele alcance o propósito dele como objeto. Seja um vaso, seja um prato, uma xícara, não importa. Um objeto de decoração. E eu achei tão fantástico que nessa sessão nós conversamos bastante sobre isso, de como a gente também precisa dessa cura, né, em situações. E quando a gente se antecipa e não espera o processo acontecer até o final, quebra. A diferença é que a gente não quebra como aquele vaso, e muitas vezes aquele vaso ali em que a pessoa estava trabalhando e tirou antes do molde ou quis se apressar, aquele vaso quebra e aqueles caquinhos nem sempre, muitas vezes, não podem ser reutilizados. O que nos acontece, que bom que nos acontece isso, é que quando nós antecipamos algum processo, seja ele qual for, a gente vai sofrer as consequências, mas a gente pode recomeçar. E eu achei isso muito bonito e me fez pensar quantas vezes na minha vida, por ansiedade, por querer antecipar o presente, querer as coisas no agora, eu deixei que vasinhos não passassem ou situações não passassem por esse processo de espera, da cura, do enrijecer, do secar, para que tivesse o propósito. E essa reflexão que eu queria deixar para você e deixo para mim também. Será que tem algum processo que você está trabalhando ou que você está desejando, mas você não está nessa espera? E é claro, minha querida, que essa espera, que às vezes a gente quer antecipar tanto, se dá pelos mais diversos motivos.
pela ansiedade, como eu falei, ou porque eu quero dar uma resposta rápida para o mundo ou para as pessoas ao meu redor, ou porque eu tenho questões lá atrás que eu preciso mostrar que eu sou capaz, que eu faço, não importa. Meu convite para você agora eu não sei quais os projetos que você está, quais os desejos que você tem na sua vida, talvez como essa minha cliente, minha paciente, uma transição de carreira. Mas vamos começar a procurar esperar esse processo de cura? E aí, talvez você me fale: "Alice, mas o que que eu vou fazer nesse tempo?" Porque às vezes o nosso processo não dura só 24 horas ou 48 horas, dura muito mais. Mas é nesse tempo que você pode entender que você vai se fortalecendo, vai trabalhando a sua autoestima, as suas emoções, o ambiente, sonhando, desejando. Eu imagino que aquela pessoa que trabalha naquele vaso, ela fica ansiosa para ver aquele vaso ali, por exemplo, já recebendo flores, já pintadinho e decorado. É isso. Nesse processo de espera, sonhe, use a sua criatividade, se fortaleça emocionalmente, fisicamente também e se prepare para esse processo de cura, para esse processo final dessa cura. Espero que você tenha gostado dessa analogia, eu amei e tenho refletido muito nela. Mais uma vez, se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe, principalmente com outras mulheres. A gente precisa, nessa sociedade que estamos, com tantas ansiedades, com tantas coisas querendo ser aqui agora, ter mulheres, pessoas de maneira geral, tratadas, curadas e fortes emocionalmente e com uma autoestima cada vez mais saudável. Então compartilhe com outras pessoas. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.